Olá, meu amigo, meu irmão, é uma honra estar aqui de novo nesse podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Você é o meu convidado e eu estou muito feliz de poder estar encontrando tantos amigos nesse tempo, entrevistando tantas pessoas queridas. E hoje eu estou com uma pessoa que há muito tempo atrás, eu me lembro de estar no meu carro, passando pela Marginal, indo para o Mercadão lá da Cantareira, ouvindo a voz dele na rádio e falando: um dia eu vou conhecer esse cara, um dia eu vou ser amigo desse cara. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um grande amigo, que é o pastor Cláudio Apolinário. Seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você aqui, que você se sinta em casa, e o podcast Liderança está te recebendo aqui de braços abertos. Pastor, a alegria e a satisfação é toda minha. Eu posso lhe garantir que a minha honra é estar aqui com o senhor, é maior do que a sua comigo. Obrigado. É muito bom estarmos juntos aqui, mesmo porque o seu nome ele já começa de uma forma muito bonita, né? Bonita, né? Clau, minha mãe falava Clau, eu chamava de Clau. Então, Klaus, são duas vezes o Clau, entendeu? Então, alegria grande estar com o senhor aqui, é uma honra. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre liderança e eu acho que isso deve ser uma coisa diferente, porque você está acostumado a entrevistar todo mundo, né? E dessa vez sou eu que vou te entrevistar, então vai ser uma mudança de posição. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre sua carreira. Conta um pouquinho pra gente da sua carreira. Pastor, quando você fala de carreira, eu já me lembro dos meus 16 anos de idade, né? Comecei com 16 anos de idade. Eu me lembro que meu pai tinha uma empresa de plásticos, né? Que chamava Alva Plast. Não, Juniplast. Minha avó tinha uma empresa chamada Alva Plast, que era por causa da minha mãe, Dalva, então era Alva Plast. E aí meu pai resolveu montar uma empresa também de plásticos e ele colocou Juniplast, que era por causa do meu irmão, Júnior, que era Carlos Alberto Eugênio Apolinário Júnior. Né? E ali a gente começou a nossa vida profissional, eu comecei administrando lá. Né? Eu me lembro que na época meu pai tinha envolvimento na política, ele vendeu metade da empresa e a outra metade da empresa ficou comigo e com meu irmão. E ali começou a minha vida na gestão, minha vida na administração de empresas, o que é algo que hoje me traz muita satisfação, né? Gerir, na verdade gerir a gente gere tudo, né? Desde a nossa família, os nossos relacionamentos precisam ser bem geridos. E aí minha vida profissional foi por aí, eu acabei me dedicando à área de gestão de empresas, né? De negócio, gestão de empresas, e estou aqui hoje, com meus 47 anos de idade, hoje gerindo a igreja, né? Gerindo o reino, gerindo as coisas do Senhor, e a rádio, né? Rádio Vida. Legal. E como é que é gerir uma rádio? Eu imagino que deve ser um desafio. É um desafio, mas é um desafio gostoso, né? A gente está aqui num podcast. Agora imagine o senhor estar falando ao vivo com milhares de pessoas, o senhor não sabe quem é, o senhor não sabe de onde veio, e as pessoas passam a ter uma admiração, né, por você, por essa voz, né, como o senhor comentou. Nós estamos com uma igreja em São José dos Campos, né, uma área que a rádio pega muito, muito bem, e é muito legal a gente ver, tem pessoas que vêm conversar comigo e falam assim: pastor, até pegam na gente, falam assim: pastor, o senhor é real? Né? Pô, sou real, né? E as pessoas falam assim: poxa, pastor, eu estou ali sentado no culto, eu fecho os olhos e eu imagino o senhor falando na rádio. Então essa relação com o ouvinte é muito legal, né? Agora, claro que tem toda uma área de gestão que está por trás, que ninguém sabe, porque ali eu estou como apresentador de programas, né? Dos debates, devocionais e assim por diante. Mas existe toda uma administração disso, né? Qual é o tipo de música que vai, qual é a estrutura comercial que vai. Então toda essa administração, ela é bastante trabalhosa, mas eu diria que quando nós fazemos aquilo que a gente gosta, a coisa flui, né? Então tanto o pastorado, quanto a área da gestão, quanto a área da liderança propriamente dita, isso traz muita satisfação pra gente. Então a gente faz com muita tranquilidade, porque é prazer de fazer aquilo que a gente gosta. E qual é o maior desafio da rádio? O que você sente assim que é a parte, a parte mais difícil para administrar e gerenciar? Rapaz, agora a sua pergunta ela é difícil. Porque são muitos. Não, eu não diria que são muitos, eu diria o contrário. Como eu acabei de dizer que a gente gosta do que faz, eu sempre tive uma característica muito forte na questão de gestão, que eu não gosto de olhar para os problemas. Quando eu vejo um problema e eles existem, eu já gosto de olhar para a solução do problema. Então eu não diria que tem nada difícil, eu diria que a rádio ela flui, claro que em cada momento com as suas dificuldades cotidianas, mas para mim quando alguém me traz, um colaborador me traz um problema, olha, eu estou com essa dificuldade. A minha tônica é a da pergunta, eu gosto muito de fazer perguntas, né? Então eu já faço uma pergunta para que a pessoa ache a solução. Então isso para mim é muito tranquilo, ou seja, flui com tranquilidade. Eu diria que a rádio hoje para mim são mais prazeres do que ônus e dificuldades. Mas vamos voltar um pouquinho e falar sobre isso. Como é que você faz perguntas para a pessoa encontrar a solução? Porque eu acho que esse é um tema de gestão de problemas que cabe muito bem aqui para os nossos líderes que estão assistindo.
Explica um pouco mais pra gente como é que você chegou nessa conclusão, como é que você age quando vê um problema para você gerir esses problemas. É porque eu parto do seguinte princípio, um bom líder, ele não apenas lidera dando ordens. Eu diria que é o contrário. Um bom líder, ele desperta nos seus liderados um espírito de liderança. Sim. Se ele não despertar esse espírito de liderança, fatalmente ele vai se sobrecarregar. Durante boa parte da minha vida profissional, eu me sobrecarreguei. Cheguei, inclusive, a ter uma síndrome de burnout. Ou seja, por 3 anos eu tive que ser tratado com Rivotril e todo tipo de medicamento que o senhor possa imaginar, porque eu travei, né? Não sei se a nossa audiência toda sabe o que é burnout, mas o senhor pega ansiedade, estresse, pânico, depressão, joga tudo num camarada só, coloca ele com o pé na água e liga no trifásico. É mais ou menos isso. Resumi bem? Resumiu ótimo. Ou seja, é exatamente isso. E eu cheguei ao ponto de pedir a Deus que me tirasse a vida. Exato. Ou seja, é um momento que a gente não suporta mais viver o que nós estamos vivendo. A gente não encontra soluções, não encontra caminhos. E aí eu cheguei a pedir a Deus que tirasse a minha própria vida. Eu não queria viver mais. E a gente começa a perceber que o bom líder não é esse. O bom líder, ele delega. O bom líder, ele diz qual é o caminho que a pessoa deve seguir. Ele orienta, ele faz perguntas e faz com que ela reflita. Então eu acabei encontrando esse caminho das perguntas porque eu faço com que a pessoa ela lembre, antes de vir conversar comigo, que ela precisa me trazer algumas soluções. Então a minha gestão e todo mundo que caminhou comigo vão testemunhar disso. Dificilmente eles chegaram e eu dei uma resposta. Dificilmente, eu diria que praticamente nunca. Por quê? Porque a pessoa chega, eu faço com que ela reflita. E eu já levo ela a entender o seguinte, ó, depois que ela chega comigo, senta comigo, vamos chamar de uma sessão, né? Ela senta comigo, me traz os problemas e começa a conversar e eu começo a fazer perguntas. A hora que ela entendi, deixa eu ir, já eu volto. Aí antes de ela voltar, eu falo, ok. A hora que você estiver lá na sua mesa, pensando na solução do problema, pense o seguinte, que perguntas o Cláudio me faria? E ela já começa então a raciocinar de uma forma diferente. Peraí, ele vai me perguntar isso, isso e aquilo. Porque se você conseguir, lá na sua mesa, responder essas perguntas antecipadas, eu acredito que você não vai nem chegar aqui na minha mesa. Você já vai chegar com a solução. Então isso acaba fazendo com que ela flua e faça a coisa acontecer. Legal. Então para a gente entender essa parte, é treinar as pessoas para encontrar as respostas antes que elas façam a pergunta, fazendo as perguntas certas sobre o problema. Exatamente. Posso contar uma historinha? Claro, fica à vontade, aqui a gente tem tempo. Então uma historinha que é o seguinte, e essa história eu conto para todo mundo que trabalha comigo. Ou seja, a pessoa começa a me trazer algumas coisas e eu já conto para ela isso, para ela já se preparar para o meu modelo de gestão. Eu falo para ela o seguinte, eu tinha um camarada que ele tinha um funcionário. E o funcionário dele, supostamente, o seu Zé. E o seu Zé veio conversar com o chefe e falar para ele o seguinte, chefe, eu queria um aumento. Ele falou, pô, mas por que você quer um aumento? Ele falou, não, porque eu trabalho com o senhor há 10 anos. Há 10 anos eu estou com o senhor aqui na empresa. Pô, e tem tal funcionário que chegou aqui não faz nem 6 meses. E o senhor já deu promoção, o senhor já colocou ele em outras áreas, já aumentou o salário dele. Pô, eu tô aqui há 10, o senhor não me deu, o senhor me deu foi dissídio. Eu só recebi o dissídio do anual. Ele falou, ok, vamos fazer o seguinte, antes de falar do dissídio, eu queria dar uma festa para os nossos funcionários. E eu queria que você comprasse abacaxi. Então aqui na rua de trás tem uma quitanda, vai lá e vê lá se eles têm abacaxi e compra pra gente. Ok, o camarada saiu, voltou em menos de 10 minutos e deu para o chefe dele o seguinte veredito. Olha, eu fui lá e infelizmente o senhor não pode fazer a festa do abacaxi. Ele falou, por quê? Porque os abacaxis estavam todos podres e o rapaz falou que o próximo lote só chega daqui a um mês. Então o senhor não pode fazer. Ele falou, ok, senta aqui um pouquinho. Colocou ele sentado na cadeira, na mesa dele, pegou o telefone e chamou quem? O funcionário que ele havia comentado. Chamou ele entrou na sala, ele falou, eu queria te fazer um pedido. Ele falou, qual é o pedido? Eu queria que você fosse numa quitanda, tem aqui atrás. E eu quero dar uma festa do abacaxi. E você, por gentileza, vai lá e vê o que eles têm e traz aqui pra mim. Na hora que esse camarada saiu, o seu Zé olhou pra ele e falou, mas eu não disse pro senhor que não tem? Ele falou, segura um pouquinho aí, já a gente conversa. Mas eu quero que o senhor fique aqui. E ele começou a trabalhar, continuou trabalhando, e o seu Zé ali, sentado, agoniado, assim, pô, eu falei pra ele que não tinha. Esse outro funcionário não demorou 10, ele demorou 20, 30 minutos, demorou um pouco a mais. Volta pra conversar com ele e vira pro chefe e falou assim, chefe, eu fui na quitanda que o senhor falou, mas não tem abacaxi. O seu Zé na hora deu uma risadinha, falou, eu não falei? Ele falou, não, calma. Tá, e aí? Falou, então, aí eu perguntei pro rapaz se ele conhecia alguma outra loja que tinha aqui perto, ele me indicou uma 3 quarteirões acima. E eu fui lá e também não tinha abacaxi, mas tinha melão, manga, maçã, falou várias frutas. E ele falou o seguinte, olha, então eu já fiz a conta pelo número de funcionários, eu já dividi e já deixei inclusive reservado. Eles entregam inclusive cortados na hora da festa. Então se o senhor quiser,
é só fazer o pagamento de 50% agora, 50% na hora da entrega e a festa está pronta. Ok, muito obrigado, pode ir embora. Ele vira para o seu Zé e fala, o senhor queria o quê mesmo? Então essa tônica eu levo para todos que trabalham comigo, dizendo para eles o seguinte, olha, pense em todas as opções. Pense em todas as possibilidades, porque você pensando, você já vai chegar aqui com uma solução. Então não busque em mim a solução, busque em mim alguém que vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Mas me traga todas as informações. Com informações na mão, eu resolvo em 5 minutos. Eu só vou olhar para você e dizer o seguinte, ó, das opções que você me trouxe, essa aqui é a melhor. Agora, se você chegar para mim, para a gente ter que conversar, nós vamos demorar 200 horas e não vamos chegar à conclusão. E descobrir onde tem quitandas, onde tem as frutas. Descubra tudo e me traga a solução. Não me traga problemas, me traga soluções. Partindo disso, agora vamos voltar um pouquinho. Você falou de burnout, né? Você falou dessa crise. Como é que você saiu dessa, meu amigo? Meu amigo, na realidade essa crise ela começou, a minha esposa, que faz psicologia, né? Hoje já é psicóloga, mas na época ela fazia psicologia, e ela percebeu que eu estava diferente. Eu estava arredio, eu estava estourando muito fácil, e eu me lembro do dia em que aconteceu a ruptura. Em que ela falou, olha, não tem mais jeito, você vai precisar procurar ajuda. Ela falava para eu procurar ajuda, procurar um psicólogo, e eu, com aquela lógica do crente, né? Sim. Não, procurar ajuda para quê? Tá doida? Em psicólogo, eu não tô doente, eu não sou maluco. E eu naquela, né, naqueles tabus que nós acabamos vivendo. Verdade. E aí eu tava com ela no banheiro, me arrumando para ir trabalhar, e ela vira para mim e fala assim, ela olha pro espelho e fala assim, que mulher linda que você tem, hein? Um comentário absolutamente normal. O que ela estava me pedindo na realidade? Um elogio, né? Sim. Foi a forma que ela encontrou de pedir um elogio. A hora que ela falou, eu estourei. Tá, peraí, você está dizendo então que você é linda e eu sou um lixo. Então você é linda e eu não valho nada. E eu comecei a brigar com ela. E aí ela voltou, recuou e falou, você precisa de ajuda. Você precisa procurar alguém. Eu falei, preciso de nada, você não sei o quê. E briguei. Moral da história, eu fui viajar, eu trabalhava em Minas e Goiânia, então a minha vida era muito corrida. Ela marcou um psicólogo da minha confiança, que ela já sabia que era da minha confiança, que foi meu professor na faculdade, marcou com ele e falou, amor, eu marquei para você uma consulta com o Dr. Maspoli. E eu falei, tá, mas pra quê? Ela falou, porque você não está bem, você precisa descobrir o que você tem. E eu dei risada, nós iríamos viajar na segunda-feira, ela marcou na segunda, eu falei, não, a gente vai viajar, não tem como ir lá. Ela falou, não, a gente viaja mais tarde, eu já marquei com ele para as 10 da manhã. Olha só. Ou seja, graças a Deus pelas mulheres que nós temos, né? Sim, que são abençoadíssimas. Verdade. Hoje as mulheres para mim são o fenômeno que Deus nos deu, o presente que Deus nos deu, que nos ajudam demais. Sim. Moral da história, eu falei, ok, eu vou. Só que eu já fui para lá sim, eu vou para lá e vou provar para ela que eu não tenho nada. Então a minha cabeça era essa, eu falei, eu tô bem, o problema não sou eu, o problema é ela, o problema não tá em mim. E quando eu cheguei lá, o Márcio, assim, desse jeitinho, sentadinho, ele na frente, eu aqui, e ele falou, eu falei, Márcio, a minha esposa acha isso, ela acha aquilo e tal, eu comecei a falar, e aí veio as perguntas. Ele começou a perguntar, e eu fui respondendo. Quando chegou no final, ele falou, Cláudio, vamos fazer o seguinte, final de ano, né? Era dezembro, ele falou, final de ano, faz o seguinte, você está indo viajar, não é isso? Isso. Vai viajar e no começo do ano a gente conversa. Eu falei, tá, mas eu tenho alguma coisa? Não, fique em paz. Só vamos fazer o seguinte, vamos passar em casa e eu quero dar um negocinho para você tomar. Eu falei, opa, peraí, como assim? Eu não tenho nada, tá tudo certo, você vai me dar um negocinho para eu tomar? Não tomo, eu quero saber o que eu tenho. Se eu tenho alguma coisa, me fala. Ele falou, Cláudio, é o nosso primeiro contato, mas pelo que você me falou, eu estou acreditando que é síndrome de burnout. Uau. Eu nunca tinha ouvido falar em burnout. Eu não sabia o que era esta palavra. Eu não sabia o que significava. E eu falei, tá, mas isso é grave? Ele falou, então, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Eu falei, qual que é a boa e qual que é a ruim? Ele falou, qual que você quer que eu dou primeiro? Eu falei, você vai dar as duas, pô. Então vai logo, pô, anda, acelera. Né? E eu sempre fui muito acelerado. E ele falou o seguinte, olha, a notícia ruim. Existem 4 graus de burnout. Você está no 3 de 4. Você está no grau 3 de 4. Detalhe, se você entrar no 4, o 4 já vai para o físico. Então, por enquanto, é psicológico. Se fisicamente você não tem nada. Agora pode ir para o físico. E o físico, eu estou te falando em derrame, eu estou falando em infarto. E infarto, na tua idade, checkmate. Você vai embora. Você vai deixar tua mulher, os teus filhos. Aí aquilo me alertou. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada então comigo. Pô, eu não sei nem o que é esse negócio de burnout. Mas se eu estou no nível 3 de 4, eu preciso resolver o problema. Eu falei, ok, qual que é a notícia boa? Ele falou, a notícia boa é que nível 1, nível 2 e nível 3
é 100% reversível. Não deixa nenhuma sequela. Então o que você não pode é deixar entrar no 4. Porque se deixar entrar no 4, você pode ter sequelas e pode até ir embora. Eu falei, meu amigo, então vamos lá. Eu tô aqui, é daqui para trás. Me dê o beabá. E eu sempre fui alguém muito metódico. Então se você me der o caminho e falar, ó, é assim, meu amigo, eu crio o processo e vou embora. Tanto que a minha tônica de gestão é muito de processo. Desenha o processo, organiza o processo e delega. Daí para frente você não precisa mais fazer. Você já delegou e o processo já está desenhado. O problema é quando você fala, ó, faz, mas você não orienta, você não criou o processo, depois não adianta reclamar que está errado. Então eu sempre fui de criar processo. Falei, meu amigo, me diga qual é o processo, o que eu tenho que fazer? Falou, a primeira coisa que você tem que fazer é dormir. Então você não tem dormido. Eu dormia 2 horas por noite. Detalhe, me vangloriava de dormir pouco. As pessoas 2 horas por noite? 2 horas por noite. Eu acordava 3 da manhã, eu ia dormir 1 da manhã, acordava 3 da manhã já com a cabeça borbulhando de ideias. E junto me veio a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Então a minha cabeça era como pop-ups que vão surgindo, né? Então ele falou, Cláudio, você tem que fechar os pop-ups para dormir. Você não fecha. Você está com os pop-ups todos abertos. Por isso que você acorda às 3 da manhã. E eu já acordava com ideias mirabolantes. Pô, peraí, o caminho é esse, o caminho é aquele. E eu dava risada. Eu me gloriava daquilo. Caramba, que legal. Ideias novas, caminhos novos. E eu mandava mensagem, os funcionários, os colaboradores ligados a mim, falaram, Cláudio, você não dorme? Você manda mensagem a 1, depois você manda às 3, depois você manda às 4. Nós tínhamos na época uma equipe de mais ou menos 10 mil vendedores no Brasil inteiro. E que os vendedores passavam a madrugada e mandavam mensagem para mim, eu respondia. Às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. E o pessoal achava o máximo. E eu era o cara. Pô, peraí, um cara que não para, um cara que responde a gente, um cara que resolve os nossos problemas de madrugada. O TI da empresa ia rodar madrugada para fazer atualizações. O rapaz me avisava, Cláudio, ó, então tal dia nós vamos atualizar o TI. Eu falei, ok, que horário vai começar? 11h30, tô junto com vocês. E eu rodava a madrugada com eles. Eles mexendo no sistema e eu verificando. Ó, deu errado aqui, deu bug ali, ó, arruma aqui, arruma ali. Sendo que eu era o CEO da empresa. Eu não precisava fazer isso. Mas era o meu estilo de liderança. E foi aí que eu entendi que se eu não mudasse o meu padrão de liderança para os questionamentos, para fazer com que as pessoas multiplicassem o que eu sabia, eu ia morrer, não ia ter alternativa. E foi aí que eu mudei o meu padrão. Eu falei, opa, peraí, eu preciso mudar o meu padrão de liderança, porque se eu não mudar o meu padrão de liderança, a minha esposa vai ficar viúva. Aí um amigo veio para mim e falou assim, Cláudio, você sabe que viúva é quem morre, né? Eu falei, como assim? Não, viúva é quem morre, porque quem fica vivo vai casar de novo. Então a tua esposa, linda, vai casar... Meu amigo, eu tracei a meta e falei, eu não vou morrer. Ou seja, pô, peraí, que absurdo é esse? E aí eu acordei, houve um despertamento, e eu falei, não, eu preciso reconstruir a minha vida, me reorientar para conseguir conduzir todas as coisas que eu precisava conduzir. E aí me surgiu esse caminho das perguntas e, graças a Deus, deu muito resultado. Esta empresa que eu estou te comentando, por exemplo, eu peguei ela faturando R$900 mil mês, com uma despesa de 1,5 milhão. Então a gente está falando de um déficit mensal de R$600 mil, e entreguei a empresa 5 anos depois com 300 milhões de faturamento anual. Meu Deus, 300 milhões. 300 milhões de faturamento anual. E essa experiência de CEO que você tem, ela traz o que de aprendizado para o pessoal que está começando agora? Porque eu acho que tem muita gente que está assistindo a gente que é MEI, que está começando a empresa dele, a microempresa. O que você poderia dizer para eles, assim, o que você poderia ministrar na vida deles? Olha, eu diria que a minha fase enquanto executivo, ela teve várias fases, né? Eu comecei lá com 16 anos fazendo a gestão de empresas próprias e depois eu passei essa questão de mentoria de altos executivos, a parte de gestão de empresas. Mas eu diria que o que mais me marcou na minha vida foi exatamente esse período pós-burnout, porque ele me fez refletir e mudar a minha forma de gestão. E me trouxe uma palavrinha que passou a ser regra na minha vida: equilíbrio. O grande problema, e aí falando um pouco até de cristianismo, né? O grande problema é quando nós não dividimos bem as coisas que nós fazemos. As pessoas criam um caminho de prioridades. E para nós que somos cristãos, Deus é a nossa prioridade, ponto. Ele é a figura máxima. Mas se nós perguntássemos para qualquer pessoa qual é a sequência, as pessoas vão dizer o quê? Primeiro é Deus. Família. Deus, família. Igreja e trabalho? Trabalho. Ok, alguns vão inverter. Vão inverter. Alguns vão dizer, Deus, ok, esse aqui não se discute, ele está em primeiro. Mas depois vem família, trabalho e igreja.
Então tem muitos que deixam a igreja por último. Porque eu tenho que trabalhar para sustentar minha família, pastor. Então o senhor me perdoe, mas eu não fui no culto domingo. Tanto que normalmente nas igrejas hoje, a tendência é que as pessoas venham cada vez menos à igreja. Vem no culto de ceia e olhe lá. Eu fui de um tempo que o culto de ceia, ninguém abria a mão. Hoje tem gente que passa 3 meses, 4 meses sem participar da ceia. 1 ano. Eu tenho pessoas que vieram conversar comigo e dizem, pastor, faz 6 anos que eu não tomava ceia. Ou seja, perdeu-se alguns valores. Então o que eu tenho construído é uma figura de equilíbrio. Então dentro desta tônica aqui, eu não coloco família em segundo lugar. Mas como assim, pastor? Família você não coloca em segundo lugar? Não. Na verdade eu coloco Deus em primeiro. E depois eu pego estes 3 aqui, ó, e eu viro desta forma. Então Deus é o primeiro. Família, trabalho e igreja precisam ter equilíbrio. Porque se não tiver equilíbrio, eu vou dizer o seguinte, eu não vou para a igreja porque eu tenho que cuidar da minha família. Ou eu não vou trabalhar porque eu tenho que cuidar da minha família, então eu não tenho um emprego melhor porque isso vai me dividir. Ou eu vou trabalhar muito porque eu preciso sustentar minha família. Aí eu trabalho muito, eu arrebento com a minha família e arrebento com o meu chamado, eu arrebento com o meu ministério. Agora, se eu entender essa divisão, entender este equilíbrio, eu vou saber o seguinte, peraí, eu não posso trabalhar tanto ao ponto de negar o ministério e o chamado que Deus me deu. Eu não posso trabalhar tanto ao ponto de negar a família que Deus me deu, porque é um bem que Deus me deu. Então isso é um princípio de mordomia. Deus deu o meu trabalho, então eu sou mordomo do meu trabalho. Sim. Deus deu a minha família, então eu sou mordomo da minha família. Deus deu a minha igreja, então eu tenho que ser mordomo da minha igreja. Se eu não for mordomo dos 3, tem alguma coisa errada. Eu não alcancei equilíbrio, eu não entendi o que é o reino. Olha só. Então dentro desse modelo de liderança, eu creio que o equilíbrio é a palavra central. Na minha empresa e no meu trabalho, eu não posso virar madrugadas, rodar todos os dias, com o foco do crescimento, e esquecer da família e do meu chamado da minha igreja. Você falou de processos. Eu tenho estudado um pouco sobre processos e eu percebo que o brasileiro tem dificuldade com sistemas. Ele não consegue estabelecer processos para fazer as coisas. A gente é um país de... nós vamos improvisar, nós vamos fazer as coisas com a criatividade que o brasileiro tem. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho, com a sua experiência, sobre a importância da liderança com processos, né? Porque eu percebo que é tão difícil, às vezes eu gosto muito de processo, mas eu tenho tanta dificuldade de estabelecer alguns processos da minha vida, alguns sistemas que funcionem, né? Aquele caminho que vai te dar o resultado, né? Fala um pouquinho sobre sistemas e processos para nós. Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é desmistificar algumas coisas, né? Eu acho que tem isso. Então, a gente acaba criando tabus, né? Tabus naturais. No decorrer da vida, a gente vai criando tabus. Se Deus quiser, Ele vai fazer. E a gente, exatamente. Olha, Deus age, Deus faz, deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser. E eu creio que Deus faz. Só que Deus também nos deu sabedoria. E deu sabedoria para quê? Para criar processos. Eu costumo dizer que a mente do ser humano, ela é esquemática. A nossa mente, ela é esquemática. Se o senhor quiser decorar um número, exemplo, decore ele de 2 em 2 e não de 3 em 3. Sim. Por quê? Porque a nossa mente ela é binária, lado esquerdo, lado direito. Então a nossa mente ela é binária. Quando nós entendemos que a nossa mente ela é esquemática, acredite que até no sermão da igreja a gente muda. Porque peraí, se eu pregar um sermão sem pé, sem cabeça, por que hoje se usa muito a questão dos 3 pontos? Um ponto, olha, número 1, número 2, número 3, porque a cabeça do ser humano é esquemática. Então quando nós citamos os pontos, fica claro para a pessoa que a gente quer falar. Pode verificar que a maioria dos cristãos que vão para a igreja, ela fala assim, o culto foi uma bênção. Na terça-feira, pergunte para ele o que foi pregado. Não lembra. Ele não lembra. Por quê? Porque talvez o sermão não foi ministrado de forma esquemática. Se nós esquematizarmos, quer ver uma coisa que eu tenho o costume de fazer? Tem gente que não gosta, tá? Não sei se o senhor gosta ou não, então me perdoe. Não. O senhor já me corrige aí se eu estiver errado, porque o senhor é meu mentor, o senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Eu brinco com o pastor Klaus, que ele é meu pastor e nada me faltará. Um grande amigo. Mas uma coisa que eu faço é as pessoas repetirem algumas coisas. Então eu vou lá e falo assim, ó, pessoal, repita tal frase comigo. Mas eles não gostam, né? Muita gente não gosta. O que eu fiz na igreja, que Deus me deu a graça de pastorear, eu já ensinei os porquês. Pessoal, vamos lá, eu vou explicar para vocês o porquê. Tem gente que não gosta, mas eu vou explicar o porquê que eu vou fazer desse formato. Porque quando eu faço uma pergunta para você, eu peço para você falar alguma coisa, primeiro que eu acordo os que estão dormindo. É verdade. Quem está dormindo vai acordar, porque ele tem que falar. Até no susto, às vezes. Isso, olha para quem está do teu lado. O camarada olhou, viu que ele está dormindo, já cutuca, né? Então, existe uma estratégia por trás deste repetir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pessoa na hora que ela repete,
Se a mente dela, porque é normal nós divagarmos o nosso pensamento. Sim. A minha mente, eu tive síndrome do pensamento acelerado. Ou seja, eu estava aqui conversando com o senhor já pensando, pô, mas eu tenho tal conta para pagar, eu tenho tal coisa para fazer. Aí, via de regra, eu fazia assim, oh, só um minutinho que eu lembrei do negócio. Aí eu, tem que fazer tal coisa, tem que resolver tal coisa. Então, isso é normal. Sim. Isso não acontece lá no culto? Acontece. Acontece isso, até na oração. Isso acontece na oração. É verdade, você está orando, falando com Deus e daqui a pouco você, amor, tem que fazer tal coisa. Ou seja, você lembra daquilo e vai mudando a sua rotina. Então, o falar, eu expliquei para a igreja o porquê. Olha, isso é didático. Quando eu falo alguma coisa, eu estou te chamando a atenção para você voltar para o culto. E além disso, eu estou fazendo com que você grave as partes importantes. Aquilo que eu quero que você lembre. Aquilo que é importante você guardar. Então, eu falo algumas coisas específicas que a pessoa... Cara, mas essa frase que eu tenho que guardar. Ainda que seja inconsciente. Então, eu já preparei a igreja para entender essa linguagem. Então, esse sistema, essa forma de sistema e essa forma de processos, ela precisa estar dentro de uma estratégia. E aí as estratégias podem ser várias. Uma das estratégias, redução de tempo. Espera aí, eu demoro 10 dias para fazer determinada tarefa, ou 5 horas para fazer determinada tarefa. Se eu crio um processo e crio um sistema, eu posso de 10 horas cair para 1 hora. Mas como assim, Cláudio? É impossível de 10 para 1. Não é impossível. Tem muitas tarefas que eu demoro para fazer quando eu estou, por exemplo, com o WhatsApp ligado. Eu vou fazer um texto. Aí você está escrevendo. Aí vem lá a revelação, ou vem a inspiração, você começa a escrever. E começa a escrever. Daqui a pouco, plum, toca o WhatsApp. Se ele vem ainda na tua tela, você está no computador, ele sobe aqui na tua tela, ele bateu ali, automaticamente você não faz assim, ó? Sim. Você não dá aquela olhadinha? Aí depois você fica com aquilo na cabeça, né? Preciso responder. Não tem jeito, não tem jeito. Então eu, Cláudio, criei o meu processo. Um dos processos que eu criei. O meu WhatsApp, ele não toca, ele não fica vermelhinho, eu só vejo ele a hora que eu quero. Eu fiz isso também. Então eu termino a minha reunião, eu termino o que eu tenho que fazer, aí eu vou lá para ver a mensagem. Porque eu não vou resolver agora, como agora, o meu celular está desligado. Por que eu desliguei ele? Porque o meu foco está no Klaus, o meu foco está na nossa audiência, o meu foco está no que eu estou resolvendo aqui. Então é um processo que parece, mas é um processo, ainda que simples, mas um processo que me ajuda a focar naquilo que eu estou fazendo. Porque se eu não focar, eu vou, obviamente, desfocar, portanto eu perco o processo e demoro mais tempo fazendo. Então a gente precisa desmistificar. Ou seja, quando a gente diz assim, ó, eu não gosto de processo, eu já estou mandando um gatilho mental para a minha memória, Sim. Eu não gosto. Se eu não gosto, a minha mente rejeita, você não gosta. Pode ver, o senhor prefere comer jiló ou um chocolate? Chocolate. Só falta ele falar jiló, né? Chocolate. Mas eu gosto do chocolate. Por quê? Porque a nossa mente, ela gosta daquilo que nos traz prazer. Sim. Até o sadomasoquista, que é o camarada que ele se belisca, se queima, aquilo para ele traz prazer. Então a nossa mente, ela foi construída para trazer prazer. Então tudo que te traz prazer vai roubar o seu foco. Então eu preciso de um outro processo, transformar a tarefa que eu estou fazendo em algo gratificante, algo que me traga prazer. Porque se trouxer prazer, a gente vai avançar. Então para mim hoje na minha vida, processo é tudo. Tudo. Se eu não tiver processo, acredite que até para tomar banho eu tenho processo. Não. Para tomar banho eu tenho processo. Não é possível. Primeiro eu lavo o óculos, depois eu lavo a barba, depois eu lavo o cabelo, para depois lavar o corpo. Então existe um processo desenhado. Acredite, quando eu inverto o processo, caramba, o que eu esqueci? É verdade. Parece um negócio de maluco. Mas já aconteceu, por exemplo, eu saí sem lavar a barba. Peraí, mas você não lavou o cabelo? Então não escorreu pela barba? Mas é que como eu sou enjoado, eu tenho um shampoo pro cabelo e eu tenho um shampoo pra barba. Então são shampoos diferentes. Então eu criei um processinho. O problema do processo é quando ele te domina. O problema do processo é quando ele se torna um karma, ele se torna um problema para você. Enrijecido demais. Exatamente. Então quando o processo ele é agradável, ele é propositivo. Então ele vai te ajudar a desenvolver a sua atividade da melhor forma possível. O problema é se esse processo te dominar ao ponto de você brigar com os outros porque não cumpriram o processo. Aí já deu problema, tem alguma coisa errada. Peraí, não cumpriu por quê? Então os meus processos, eles são bem desenhados, mas eles não são enrijecidos. Ou seja, eu crio um processo e passo para o meu colaborador. Olha, então o processo é esse, está desenhado, faz assim, ele vai. Se ele identificou que há uma mudança que vai ajudar ele no processo, acabou o problema. Redesenha o processo, mas siga o processo. E a flexibilidade do processo. A flexibilidade para redesenhar o processo, mas a rigidez em ter processo. Porque sem processo a gente não flui. Quer ver? Pensa numa viagem. Vamos tirar do corporativo? Vamos para uma viagem.
Eu vou viajar com a minha esposa, vou para a Serra Negra. Se nós não programarmos o que nós vamos fazer, a gente vai para a Serra Negra. E quando chega lá, nós passamos 3 dias dormindo. E não curtimos a cidade, não vamos para lugar nenhum. Então ela, a minha esposa hoje, ela desenha processos. Ó, amor, então é o seguinte, as viagens nossas quem faz é ela. Ó, então nós vamos para tal lugar. Aí quando a gente chega lá, a gente vai em tal restaurante, a gente vai em tal lugar, a gente vai em tal piscina. Ela desenha o processinho. E eu me construí para ceder ao processo dela. Deixa eu pegar esse gancho aqui. Eu acho fantástico, eu gosto muito de processo, como eu te falei. Mas você não acha que culturalmente o brasileiro tem problema com isso? Tem. Porque eu escuto muita gente falar assim, não, meu sonho de viajar é pegar minha mala e sair por aí. Uhum. Eu escuto gente falar assim, meu sonho eu gosto de fazer isso. Quando eu vou viajar com a minha família, eu faço tudo programado, onde vai almoçar. E eles ficam, às vezes, bravos comigo em casa. Falam assim, nossa, pai, você, né, arrumou tudo e tal. Eu acho que o brasileiro, ele tem dificuldade com isso. A primeira questão que você falou, eu concordo plenamente, é a questão espiritual, né, de que Deus quiser, ele vai fazer e tal, então a gente não quer ter processo. A segunda é que a gente é um país do improviso, né? Sim. Eu diria o seguinte, o improviso ele é muito bom. Eu não tenho problema com relação ao improviso. Acho que a gente tem, inclusive, dentro do processo, tem que ter lá um cantinho desenhado assim, ó, possibilidade de improviso. Então tem algumas coisas que não dá pra você improvisar. Exemplo, vai viajar no improviso e não abastece o carro. Vai parar no meio do caminho. Então quando eu viajo, por exemplo, viajo muito para Joinville, que é a terra da minha esposa, eu já sei quanto de combustível que vai gastar o meu carro. Então eu já falo o seguinte, peraí, então é tal posto e tal posto. Porque de tal posto para lá, não tem posto. Eu só vou encontrar posto agora em Curitiba. Então se eu não desenhar esse processo, eu estou falando de um processo mínimo, até bobo. Mas é um processo que se eu não desenhar, eu vou parar no meio da estrada. Agora, chegou lá, tá bom, o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. Mas não tem margem para desviar do processo? É claro que tem. Você tem margem para viajar na maionese e fazer o que você quiser. Mas você tem uma base, você tem uma estrutura básica. É como um culto. Vamos fazer o culto sem processo? Em que momento que entra o louvor, em que momento que entra a palavra vai ter quanto tempo, o louvor vai ter quanto tempo, o momento da oferta. O culto é um processo. A vida da gente é um processo. Verdade. Nós queremos fugir do processo, mas a nossa vida é um processo. Quer ver? Quando nós nascemos, não foi um processo? Aí vai, consulta lá o obstetra, aí ele vai e marca a data, aí depois que marca a data, quer ver um processo que todos nós passamos? Nasceu, tomou um tapinho na poupança. É verdade. A gente tomou um tapinho, é um processo, que é para ver se os pulmões, né, para a criança gritar, para ela chorar. Então são processos. A vida é desenhada por processo. Não adianta lutar contra os processos. O que a gente precisa é customizar o processo para que a minha carga seja o mais leve possível. Tem uma frase do pastor Craig Groeschel lá da Life, na igreja Life, né, nos Estados Unidos, que ele fala sistemas melhores, resultados melhores. Sem dúvida. Quando você tem um sistema melhor, você vai alcançar um resultado que você não ia conseguir, como você falou, não ia conseguir chegar no final da jornada da viagem, porque não tinha os lugares para abastecer, né, ficar na estrada. Quando nós lutamos contra os processos, certamente nós retardamos os resultados. Não quer dizer que o resultado não virá, ele pode vir, mas ele é muito mais doloroso e muito mais demorado. Quando você desenha os processos e implementa os processos de uma forma saudável, o meu problema anterior ao burnout é que eu já era um cara de processos, mas ele não era saudável. Por quê? Porque eu delineava o processo. O colaborador não seguia o processo, o que eu fazia? Assumia a responsabilidade. Bom, já que ele não faz, e a minha frase é essa, bom, já que vai fazer mal feito, é melhor eu fazer, porque depois eu vou ter que refazer. Então é melhor eu fazer. E eu comecei a acumular muita coisa. Então eu rodava até de madrugada, fazia muita coisa. Por quê? Repito, do TI, eu precisaria estar com eles na implementação de um sistema? Não, meu amigo, está aqui o processo, cumpra e entregue o resultado. Coloca um funcionário para fazer a verificação. Não, eu queria fazer. Porque eu falo, não, eu não vou fazer, depois eu vou ter que refazer. Não, implemente o processo e peça para fazer. Deu problema? Mande refazer. Peraí, você seguiu o processo? Não segui. Então siga de novo. Se você ensinar o processo, as pessoas vão seguir o seu processo e vão acabar chegando no resultado. O problema é quando a gente acaba dominando os processos e ficando com eles somente para nós. Aí a coisa não funciona. Eu penso que essa questão nossa do improviso está relacionada porque a gente imagina processos em coisas gigantes, né? Mas como você mesmo falou, existem processos para tudo, né? Que a gente acaba se adaptando a esses processos, conhecendo esses processos e nem percebendo mais que é um processo. Sim. O culto, se por torna exemplo, natural. que você falou, o lugar onde vai abastecer, e aí as coisas funcionam e fluem. Mas a gente pode também trazer isso para a nossa vida, né? Para organizar nosso trabalho, né? Organizar, por exemplo, eu conheço pessoas que, por falta de organização no trabalho,
eles não conseguem trabalhar as primeiras 2 horas do dia. Eles ficam tentando, as 2 horas do dia estão perdidos e começam a trabalhar às 10 porque eles não têm processo nenhum. E quando chegar às 10 já estão atrasados para fazer o que tinha que ter feito às 8, né? Exatamente. Dirigir é um processo. É. Por que o senhor penteia o cabelo para esse lado? É um processo. Foi um processo. Gelzinho. Que hoje já se tornou natural. É. Hoje é natural esse processo. É como dirigir. Num primeiro momento você fica aqui, e coloca a primeira, e coloca a segunda. Tem todo um processo desenhado. Hoje, a gente dirige, a gente não está nem... É automático. Então, o processo ele serve para organizar. Se bem organizado, ele se transformará em automático. Transformou em automático, é o sucesso daquela operação. Muito bom. Vamos falar de um assunto que você me citou hoje, que vai começar um programa novo na Rádio Vida, que é sobre influencer, né? Como influenciar. Movimento influenciar. Movimento influenciar. Isso, a gente vai iniciar a ideia, fizemos hoje o primeiro programa, e a ideia da sequência nisso, que é a construção de um movimento de influência, ou seja, de nós, como cristãos, influenciarmos em tudo aquilo que nós vamos fazer. Toda a influência, ela vem primeiro de um sentimento de indignação. Ou seja, eu estou indignado com alguma coisa, e aquilo pode me causar 2 vertentes. Ou eu paraliso, ou eu reajo diante daquilo que eu estou vendo. Isso funciona dentro de processos de empresas, ou em qualquer lugar. Olha, aquilo me incomodou. Está me incomodando o peso que eu tenho. Se incomodou o peso que eu tenho, eu vou, me causa uma certa indignação, e eu falo, não, peraí, eu tenho que desenhar um processo para quê? Para eu perder peso. Então eu não vou comer carboidrato, vou fazer a dieta da lua, que dieta que eu vou fazer? Você cria o processo para fazer isso. Então primeiro parte por esta indignação. Além da indignação, aí vem um posicionamento. Peraí, eu vou me posicionar diante daquilo que eu estou vendo. Vamos falar do pecado? Primeiro eu vou me indignar contra o pecado. Aí eu vou me posicionar dizendo, eu não peco mais. Olha, eu não quero mais viver essa vida de pecado. Sim. Embora a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o pecado é inerente ao ser humano. Então todos os dias nós pecamos. Tanto por atos que fazemos, como por aquilo que nós não fazemos e que era a vontade de Deus que nós fizéssemos. Portanto, nós pecamos por negligência. Então, uma vez que eu me posiciono contra o pecado, não quer dizer que eu não vou mais pecar, mas eu me posicionei. Ou seja, olha, eu vou lutar contra o pecado. Então, eu não vou ser o que nós chamamos de pecador contumaz. Ou seja, o pecador que quanto mais peca é melhor. Então, quanto mais, melhor. Então, ele continua pecando. Não, eu me posicionei. Ok. Agora, a partir do momento em que eu aceitei a Jesus, eu me posicionei, então eu fiquei indignado contra o pecado, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu me posicionei, legal. Mas e agora? Acabou aí o processo? Não. Eu preciso influenciar. Eu preciso fazer com que outras pessoas entendam que eu vivi uma vida que não agradava a Deus, agora eu conheci a Deus, eu fui influenciado pelo Espírito Santo, e agora eu preciso permitir que Ele me use para influenciar outras pessoas. Então, o grande problema que eu vejo hoje, aí falando de cristianismo, é que nós estamos criando uma legião de agentes secretos. Como assim? Eu sou crente, domingo. Eu venho para a igreja, eu ligo a chavinha. Vem, né? Porque tem quando vem. Desigrejados, né? Quando vem. Hoje em dia a pessoa quer ver pela internet, né? Porque é mais cômodo, né? Porque agora o culto aqui começa a que horário? 9 da manhã. Um deles, né? 9 da manhã, 11 e 18 horas. Ok, então se eu tenho que estar no culto das 9, eu não tenho que levantar às 8, tomar meu banho, tomar meu café, pegar o trânsito, chegar lá, colocar o carro no estacionamento, olha o processo, né? Colocar o carro no estacionamento, aí ver a cadeira que eu vou sentar. Pra quê? 5 para as 9. Eu levanto, ligo o meu YouTube, coloco e continuo deitado. Então, queira ou não, as pessoas hoje entraram numa zona de conforto, entraram numa zona de comodismo. A gente já tem uma expressão aqui na igreja, joga a pantufa pro alto, né? É bem isso. Assistindo de pantufa. Ó, joga a pantufa pro alto e segue. Então é exatamente isso. Então nós temos que ter o entendimento, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, que nós não podemos guardar somente para nós a realidade. Eu, enquanto membro da Igreja de Cristo, eu preciso olhar para o lado e ver uma cadeira vazia e saber que a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade é minha. Eu preciso influenciar outras pessoas para sentar comigo naquela cadeira. Se aquilo que eu estou vivendo dentro da comunidade é algo que agrada o meu coração, que agrada o coração de Deus, que restaurou a minha família, por que ser egoísta? Eu acho que essa é uma palavra forte, mas é uma palavra que traz reflexão. Nós precisamos refletir nisso. A Igreja de Cristo se tornou egoísta. Ou seja, eu tenho para minha família... Pastor Klaus, o senhor é uma bênção, pastor. Eu venho para cá e ouço a palavra que... Olha como é bom. Ok, e quantas pessoas... Já que eu sou uma bênção, já que a Quírios é uma bênção, já que nós temos proporcionado algo tão maravilhoso na tua vida, quantas pessoas você influenciou para virem para cá?
Ou ainda que não seja para cá, para qualquer igreja, que pregue o verdadeiro evangelho, mas quantas pessoas você influenciou esta semana? Eu tenho certeza que vai bater um grilo na cabeça de muita gente. Porque nós apenas consumimos, apenas absorvemos, mas nós não temos influenciado. Então esse movimento, ele tem a ideia de influenciar jovens, adultos, para que influenciem pessoas, inclusive, nas suas escolas, nos conselhos tutelares, na política, em tantas áreas da vida, que a igreja acabou se abstendo. A igreja acabou ficando dentro das quatro paredes da igreja e não influencia. Então a ideia desse movimento é influenciar as pessoas para expandir o reino para outras áreas. Mas vamos explorar um pouco isso, vamos mais fundo nisso. Você não acha que, por exemplo, quando a igreja hoje tenta influenciar de alguma forma, em alguma área, por exemplo, sobre temas polêmicos, eu não vou nem citar temas, mas você sabe vários temas polêmicos aqui que a gente tem, mas você não acha que a gente é às vezes colocado como um grupo de pessoas que estão querendo levantar tabus, que é por isso que também a gente tem dificuldade de influenciar? Por exemplo, a gente sabe que os nossos filhos vão para a escola e lá eles vão encontrar professores que vão passar todas as ideologias que eles pensam, todos os pensamentos que eles pensam, e eles não têm vergonha nenhuma de influenciar. Mas quando nós cristãos queremos influenciar alguma coisa, nós somos arcaicos, somos cheios de tabus e pensamentos que já passou, já da época, que precisavam ser atualizados. E isso é uma dificuldade que a gente está enfrentando. Eu diria que a grande dificuldade é que hoje a própria sociedade nos impõe rótulos, né? Então, nessa consideração que o senhor fez, por exemplo, existem dois rótulos colocados. Aqueles que defendem o que nós defendemos, eles dizem, vocês são conservadores. E colocam o conservador como algo ruim. Mas espera aí, conservador não é aquele que conserva? Então, conservador, ele conserva valores, princípios. Não, mas o mundo mudou. E aí eles se auto-intitulam como progressistas. Olha que legal. Conservador é retrógrado, conservador é o para trás, e o progressista é o que quer progresso. Então, nos rotulam. E em cima deste rótulo, nós acabamos também não nos posicionando. Então nós somos hostilizados, né? Exatamente. Então este movimento ele tem algumas funções. Primeiro de alertar, ou seja, olha o que está acontecendo no mundo, olha as coisas que estão ao nosso redor. Então primeiro ele alerta. Além de ele alertar, ele vai conscientizar. Olha, isso está acontecendo e nós vamos ter consciência do mover e de tudo que está acontecendo. Ok. E além de conscientizar, ensinar a influenciar. Como eu devo influenciar? Nós vemos hoje, por exemplo, uma sociedade que vive um enfrentamento muito grande. A gente vê famílias brigando por times de futebol. Recentemente, dois irmãos, um palmeirense e o outro corintiano, moravam casas germinadas, uma do lado da outra. O irmão, que era palmeirense, perdeu, salvo engano, para o Chelsea. Recentemente. Sim. Perdeu para o Chelsea. O irmão, que é corintiano, pegou um rojão e soltou o rojão. O irmão palmeirense, revoltado, pô, peraí, você está comemorando a vitória de um time de fora só pelo fato de não ser do Palmeiras? Esse irmão invade a casa, quebra a janela, bate no irmão, a filha do irmão pega uma garrafa e dá na cabeça do tio. Então nós vivemos de uma intolerância muito grande. Então como influenciar sem ser intolerante? Como influenciar fazendo esta conexão entre as pessoas? O grande problema é que estas rixas ou esses problemas não estão criando pontes, estão criando muros. Então o movimento influenciar ele tem a ideia de criar pontes, criar caminhos, criar pontes que levem as pessoas a discutir os assuntos, seja ele, repito, da política, da própria religião, sem criar hostilidades. Né? A gente vê hoje, eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo da política. A gente vive hoje um momento de uma rivalidade muito grande entre PT e Bolsonaro, Lula e Bolsonaro, né? E eu vi pastores que publicaram no seu Facebook, Instagram, dizendo o seguinte: já quero avisar, se tiver algum seguidor meu que é bolsominion, pode sair daqui. Olha só. Um pastor, então veja, olha a intolerância que nós estamos vivendo. E ele está impedindo os seus próprios membros de seguir. Seus próprios membros. Poxa, se você tem uma linha, se você tem algo que você segue, é legítimo. Todo mundo tem que ter a liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Agora, quando nós não criamos estas pontes, nós vamos criando muros. E muros, muitas vezes, intransponíveis. Então o movimento influenciar ele tem esse foco. Como influenciar pessoas de forma saudável. Como influenciar criando pontes. Inclusive constrangendo, entre aspas, a pessoa de que não é necessário esse embate. Não é necessário essa guerra.
Nós podemos conviver entendendo que cada um tem a sua linha de pensamento, mas vamos discutir e verificar o que é verdade ou o que não é, porque é impressionante, a gente vive a guerra das fake news, né? Ou seja, um diz que o outro falou fake news e o outro fala, não, quem falou fake news é você. Qual é a informação verdadeira? Não dá para saber. Na verdade, não dá para saber. Nós recebemos no WhatsApp ou nas mídias sociais aquilo que está alinhado com a nossa linha de pensamento. Nós compartilhamos e talvez nem saibamos que a gente está compartilhando uma fake news. E isso é uma questão interessante sobre influenciar, que são os algoritmos, né? Sim. Porque a gente acha que não é influenciado. Você mesmo falou que a gente vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Os algoritmos estão preparados para entregar só o que a gente quer ouvir. E a gente só está recebendo informações que estão só fortalecendo a influência do nosso pensamento. Ou seja, não está deixando de chegar mais nada fora do nosso pensamento. Então você abre a sua rede social, aparece lá. Você clicou lá e viu lá, briga entre dois irmãos jogadores de futebol. Daqui a 5 minutos vai aparecer uma outra briga, uma outra briga, uma outra briga. Exatamente. E você começa a ser alimentado, por isso você acha que você está sendo informado, né? Exato. Esses dias eu fiz um desafio com os nossos ouvintes, porque estava exatamente a gente discutindo, inclusive, política, e estava essa briga, né? Bolsonaro, Lula, Moro e tal. E aí a pessoa foi lá e fez várias considerações. Quando ela fez, eu sabia que aquilo que ela estava falando não era verdade. Aquilo que ela estava falando era fake news, lançado pelo candidato que ele defendia. E eu falei, cara, deixa eu te fazer um desafio. Ele falou, qual? Primeiro, orar a Deus para Deus abrir a tua mente. Primeiro caminho, ora para Deus, Deus abre a minha mente aí. Se eu estiver vendo alguma coisa errada, me mostra. Mas segundo, a hora que você abrir o seu Instagram, comece a clicar nas coisas do outro candidato. Por quê? Porque a hora que você clicar, o algoritmo vai te entregar informações do outro lado, para você começar a pesar, enxergar as informações e aí você tomar uma conclusão. Ele não brigou com você? Agora, não agradeceu. Ah, é? Isso é um Graças milagre, a Deus, isso é um agradeceu. milagre. Então, mas é que tá, criar pontes. Porque eu digo o seguinte, olha, todos você que tá, ó, eu te respeito, você é bem-vindo aqui. O grande problema é que esse embate está sendo tão acirrado que a pessoa pega e fala assim, você não é bem-vindo aqui não. Ó, não quer me ouvir? Então sai daqui. O que nós estamos criando? Muros e não pontes. Eu fiquei numa igreja em Osasco, um amigo me contou que fechou por causa disso. Era uma briga tão grande dentro da igreja entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e Lula. Absurdo. A igreja fechou. Eles brigaram entre si e desistiram de caminhar juntos. Então esse é um absurdo. Nós temos famílias que se dividiram por causa disso. Ou seja, um publicou uma coisa a favor do seu candidato, isso na eleição de 2018, né, que era Lula e Haddad. Colocou uma coisa, o outro já foi lá e disse assim, ó, não venha mais na minha casa. Excluiu. Que loucura. E eu, como pastor da igreja, tive que ir lá, sentar e conversar. Gente, que loucura. Olha o que vocês estão fazendo. E depois eles estão todos abraçados, tirando foto junto. Não, então, mas se depois tiver, tudo bem. O problema é que eles romperam. Família, os políticos. Ah, ok, verdade. Ou seja, a pergunta é, vale a pena a família criar esse problema? A igreja criar esse problema? Igrejas divididas por causa de política? Não faz sentido nenhum. Não faz. Qual que você pensa? Pra gente ir pro final do bloco aqui, pra gente... Voou o nosso tempo, né? É impressionante. Já acabou? Já voou, já. Rapaz, que Mas bom. é muito bom. Eu quero que você volte. Vamos falar um pouquinho de política. Eu sei que você tem uma família que vem de uma história, né? Seu pai era um dos grandes políticos aqui de São Paulo. Como é que você vê a política hoje? Pastor, meu pai ele foi político há mais de 30 anos, né? E meu pai dizia o seguinte, quando ele ganhou a primeira eleição, meu pai foi deputado estadual pela primeira vez, meu pai foi 3 vezes deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, assumiu o governo do estado por 10 dias, na ausência do então governador na época, Antônio Fleury Filho. Depois ele se tornou deputado federal e terminou a carreira pública dele como vereador pela capital de São Paulo. Como ele nunca tinha exercido a vereança, ele falou, vou terminar aqui por São Paulo. Parecia tipo um jogador de futebol, né? Vai para a Europa, depois volta para terminar no time aqui. Então ele falou, vou terminar na cidade. E terminou aqui. E ele falou que quando ele iniciou na política, na primeira fase da política, foi o primeiro mandato dele, quando ele ia para uma cidade no interior, por exemplo, voltar em São Roque, o prefeito, as pessoas iam para a rua com a faixa de o deputado está chegando. Então era algo que a política ela trazia bons fluidos, né? Trazia um bom sentimento. No final da carreira dele, na carreira pública, né? Quando ele sai da política, ele falou, Cláudio, hoje, quando eu vou para Brasília, tem um bottom de deputado federal, ele falou, eu vou para Brasília, eu tiro o bottom. Eu só coloco o bottom quando eu chego em Brasília. Porque há uma hostilização da própria população. Agora, por que isso acontece? Porque, infelizmente, nós temos muitos políticos que não corresponderam à expectativa da população.
Ele está lá para representar o povo, para representar a população. Quando ele chega lá e começa a defender apenas os seus próprios interesses, tanto que eu sou contra, por exemplo, a igrejas que lançam candidatos para defender o interesse da própria igreja. A igreja precisa ter a visão de reino. Peraí, nós vamos colocar pessoas lá? Eu creio que sim. Em todas as instâncias. Eu estou falando de influenciar. Então, influenciar, estamos em todas as instâncias. Conselhos tutelares, câmaras de vereadores, assembleias legislativas, Congresso Nacional, dentro do magistrado, ou seja, dentro das cortes. Nós temos que ter pessoas lá, como hoje é o nosso ministro, né? André Mendonça, que é um pastor presbiteriano, ministros, secretários. Nós temos que influenciar. Nós temos que estar lá. Altos executivos de empresas, né? Termos pessoas que são cristãs. Então, nós temos que influenciar, temos que estar lá. Agora, o problema é quando nós pegamos um candidato, e aí eu não falo nem só da igreja como instituição, eu falo do próprio membro, do próprio cristão, que ele coloca alguém lá achando que vai resolver o seu problema. Ah, não, vou colocar lá porque ele vai arrumar um emprego para mim, ou arrumar um emprego para o meu filho, ou porque vai colocar o telhado da igreja, ou porque vai arrumar o asfalto da rua que eu moro. Não, ele está lá para defender o interesse da população. Sim. E o ponto-chave são quais são os valores que ele defende. Aí nós temos hoje um grande problema, porque aí muitos pastores ou muitos cristãos foram para a política e alguns fizeram bobagem. E aí o que acontece? O cristão hoje, muitos deles falam assim, não, a igreja não pode se envolver com a política. A igreja não pode se envolver com a política. Ok, quem está indo para lá? O macumbeiro, o homossexual, o cara que defende valores que não são valores que nós defendemos. Mas, pastor, o senhor é contra um homossexual ser candidato? É claro que não. É um direito dele ser. Mas recentemente nós ouvimos a notícia de que nós teremos nessa eleição agora de 2022 10 candidatos lançados pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E eles vão lá para defender o quê? Verdade. O fim da propriedade privada e a invasão das terras, e a invasão de terras. Então estão lançando 10 deputados federais, 5 federais e 5 estaduais. Aí a igreja fala assim, ah não, olha, não precisa, isso é bobagem, Deus é quem guarda a igreja. Vai lá na China. Vai em tantos países hoje que são perseguidos, por quê? Porque não tem representatividade. Então, nós como cristãos, e eu creio que aí também entra essa questão do influenciar, nós precisamos influenciar a nossa família, as pessoas que estão perto de nós, para votarem com consciência, porque eu diria que esta próxima eleição nossa, ela é plebiscitária. Nós não estamos definindo entre Lula e Bolsonaro, nós estamos definindo o futuro do nosso país. Se nós queremos comunismo e socialismo, ou se nós queremos ter liberdade no nosso país. E não adianta negar, eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, eu não personifico. Mas eu acredito que nós, como igreja, precisamos estar atentos ao que está acontecendo. Tivemos recentemente uma igreja invadida por um vereador do PT em Curitiba, uma igreja católica. Uma semana depois, um militante do PSOL, que é um partido de esquerda, que invadiu uma igreja evangélica, uma Assembleia de Deus no Ceará, e quebrou tudo. E interessante, que ao ser preso ele disse que era louco, que ele tinha problemas mentais. Engraçado que ele não invade a torcida da Fiel, ele não vai na Gaviões. É um louco sério. Ele não vai nos sindicatos. Pô, peraí, ele invade a igreja. Então é um louco seletivo. Então nós não estamos atentos ao que está acontecendo. Eu me lembro de uma frase que eu vi numa entrevista do Tim Keller, reverendo lá dos Estados Unidos, de Nova York. Ele fala uma coisa interessante, que ele percebe que a hostilidade pode chegar a um ponto, um dia, onde nós não vamos poder, por exemplo, ter uma escola evangélica. Sim, fato. Porque se a gente tiver uma escola evangélica, ou o Mackenzie, o Colégio Batista, que são escolas tradicionalmente feitas por igrejas... Confessionais. Vão estar sendo levadas a entender que são radicais e que estão sendo... como vou dizer, mais contra ideologias e os pensamentos daquela sociedade, né? Então eu achei interessante essa frase porque a gente não percebe que essa hostilidade ela vem crescendo, né? Sim. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente essa hostilidade. A gente pensa que essa hostilidade é uma coisa que está longe de nós, né? E a gente está vendo isso acontecer. Eu tive recentemente em 2020 na Índia. E eu vi uma situação na Índia muito interessante, porque lá existe uma lei que os evangélicos, os cristãos, não podem evangelizar os hindus. Se eles evangelizarem um hindu, ele é preso, porque o hindu que nasce hindu tem que continuar hindu. Se você nasceu de uma família evangélica e mora na Índia, você é um hindu, mas você mora lá e é evangélico, você pode continuar evangélico. Agora, se você casar com um hindu, você não pode evangelizar esse hindu. Mas o que me chamou a atenção é que assumiu uma presidência de um radical do hinduísmo lá,
e ele começou a guerrear contra as religiões islâmicas. Eu vou explicar por que isso me chamou atenção. Porque como o islamismo é um pouco mais radical, eles continuaram fazendo o proselitismo, né? Falando do Deus dele e tudo mais. E para inibir isso, a presidência mandou que os bairros muçulmanos fossem destruídos. Olhei. Então quando eu estava lá, eles começaram a espalhar os muçulmanos e aí houve uma guerra, mini guerra civil ali na cidade de Delhi, porque os bairros estavam sendo invadidos e os muçulmanos foram para a rua pedir justiça, pedir paz. Então, ao ponto que chegou essa hostilidade, né? Tudo bem que a gente vai falar, mas é muçulmano, não é cristão, mas eles estavam fazendo pior que os cristãos. Os cristãos não podiam nem falar de Jesus. Se falasse de Jesus, eles eram presos. E lá os muçulmanos tinham seu bairro que podiam, né, professar a sua fé. E quando o Timothy Keller falou disso, eu fiquei pensando que a gente está caminhando para uma linha hoje que se a gente não tomar cuidado, não tiver uma representação, amanhã a gente não vai poder ter uma escola que tenha uma confissão cristã. Vai ter que ser uma escola que tenha que ter a confissão geral. A gente não vai poder colocar nosso filho naquela escola. Ou não só escola, mas faculdades. Então nós temos faculdades evangélicas maravilhosas, temos hospitais e essa hostilidade. Mas a maioria dos pastores que eu converso, eles não acreditam que a hostilidade pode chegar nesse ponto. Olha, vamos trazer um assunto bem prático. A USP lançou uma cartilha agora de boas-vindas aos novos alunos. E eles já tratam os alunos com a linguagem neutra. Interessante. Não são alunos ou alunas. É bem-vindes, alunes. A USP. A USP. Então, hoje está na USP. Se isso vai e se oficializa no MEC, num governo, por exemplo, que apoia esse tipo de medida, o Mackenzie, como o senhor citou, as próprias escolas evangélicas, não, peraí, agora a linguagem é neutra. Vão mudar a língua portuguesa simplesmente para ter a linguagem neutra para apoiar os sexos não binários. O que é uma loucura, né? O que é uma loucura, mas está aí, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Nós devemos estar atentos a isso. O senhor falou dessa questão, por exemplo, da religião. Existe um projeto no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, tramitando na Assembleia Legislativa, falando sobre assédio religioso. Ou seja, que você não pode constranger ninguém em ambiente público ou privado. E veja como a coisa está avançando. Em São José dos Campos, na nossa igreja, nós temos lá os grupos familiares montados e eu tive dificuldades com famílias que moram em apartamentos. Porque nos prédios há uma resolução já do condomínio que não se pode realizar cultos nos apartamentos. Peraí, a casa é minha. Eu comprei, é minha propriedade. Não, mas se descobrir que é culto, não pode. Eu falei, gente, vocês têm que entrar no Ministério Público. Peraí, se eu fizer uma festa mas lá, pode. Fumar maconha, mas pode fumar maconha. Então veja o caminho que nós estamos seguindo. Se nós não olharmos para isso com atenção, se nós não nos despertarmos para isso, nós não nos indignarmos contra isso, automaticamente, então vamos lá, eu vou repetir. Indignação, posicionamento e o ato de influenciar. Se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? A sociedade está se posicionando e estão influenciando, inclusive, os nossos filhos nas escolas. É verdade. Ao ponto de dizer o seguinte, não, você é careta, os nossos filhos vão dizer para nós, pai, você é retrógrado. E daqui a pouco vão questionar, inclusive, a Bíblia Sagrada. Como já tem uma deputada do PT no Nordeste, deputada federal, que ela tem um projeto na Câmara Federal, que está engavetado, graças ao bom Deus, mas ela entrou com um projeto, está lá, pedindo para que se tire da Bíblia textos que são considerados racistas e homofóbicos. A Bíblia Sagrada. E o que será isso, né, para ela, né? Pode ser. Mas é que tá, o critério ficou na mão de quem? Exatamente. Agora é interessante que eles não mexem com o Alcorão, né? Não. Eles não mexem com os muçulmanos. Sabe por quê? Porque o povo evangélico é muito pacífico e não se posiciona. Pastor, o senhor está dizendo o quê, então? É dividido, né? É dividido. Mas o senhor está dizendo o quê? Que a gente tem que se revoltar, tem que ir pra rua? Não. A nossa melhor posição, sabe qual que é? No dia da eleição. Colocar representantes que efetivamente tenham os mesmos princípios e valores que nós temos. Porque quando um projeto desse chegar lá na Câmara Federal, vamos imaginar, são 584 deputados, se não me falhar a memória. Se nós tivermos a metade mais um de representantes que seguem a mesma linha que nós seguimos, quando chegar um projeto desse vai dizer, não, negativo. A Bíblia ela é sagrada, é a palavra de Deus e não autorizamos que tire. Agora, se nós não tivermos representantes e eles tiverem a maioria, inclusive esses 10 membros do MST, eles vão dizer o quê? Não, pode passar, arranca tudo. E aí? Teve uma igreja agora que foi multada, né? Que o pastor não quis fazer um casamento, né, de homossexuais e ele recebeu uma multa, né, para fazer isso. Quer dizer, ele não tem a liberdade de escolher quem ele quer casar, o que ele pode casar. E a culpa é de quem?
É nossa, né? Porque a gente É nossa, né? Do nosso posicionamento. Eu me lembro uma vez que, há muitos anos atrás, em 2004, eu estudava no Hagai, né? No Instituto Hagai. E eu conheci lá o primeiro-ministro do Zimbábue. E ele contou um testemunho que eu nunca mais esqueci. Ele disse que foi feito, como o país é 99% muçulmano, e ele era cristão, e ele era o primeiro-ministro, os muçulmanos colocaram uma lei querendo colocar na Constituição que o país, a partir daquele momento, era um país não laico, era um país muçulmano. E foi passando. E quando chegou lá na presidência, que ele estava lá, o primeiro-ministro, chegou a lei, ele foi ler e falou, não, mas eu sou cristão, não sou... E eles queriam colocar isso na Constituição para declarar que o país não era laico. E se não fosse um cristão que estivesse lá e assinasse, né, dizendo, vetasse a lei, eles iam conseguir colocar isso e não iam poder mais ter o crescimento do cristianismo no Zimbábue. Então isso foi uma experiência que eu tive em 2004 que marcou muito a minha vida por causa dessa questão que a gente... Mas o que eu sinto é que a gente não acredita que isso possa acontecer no Brasil. A maioria das pessoas acha que isso não tem nada a ver, que isso é teoria da conspiração. Mas esse é o problema, porque enquanto não houver indignação, a gente não se posiciona, logo nós não influenciamos. Meu querido, vou fazer que nem você faz no seu programa. Considerações finais. Suas considerações finais? Essa é a sua marca registrada. Não, querido, eu quero só agradecer pelo convite, pela alegria de estar aqui com o senhor. O senhor é uma referência para mim, uma referência para nós como homem de Deus, e eu me sinto honrado. E acredite, viu? Deu uma frieira na barriga aqui, viu? Mas não acredito, você faz isso todo dia. Meu amigo, mas é o que o senhor falou, tá do outro lado. A figura é outra, né? Muito bom. Mas deu aqui um gelinho aqui, mas espero ter correspondido às expectativas aí da audiência. Que Deus abençoe todos vocês. Mas sempre é bom estar aqui com o senhor e fico à tua disposição. Obrigado. Queridos, olha, eu quero agradecer aqui o pastor Cláudio Apolinário. É uma referência para nós, vocês sabem disso. A Rádio Vida é uma rádio abençoada, os debates que são feitos lá são maravilhosos. E eu agradeço muito você ter separado um tempo para vir aqui para a gente poder conhecer um pouco mais esse outro lado seu, né? Esse lado de empresário, de líder. Isso é muito bacana para nós. Que Deus abençoe sua vida grandemente. A honra foi minha. Não esquece de compartilhar, não esquece de permitir que esse podcast chegue para muita gente. Se você gostou, já deixa o like aí. E a gente acredita que isso vai abençoar muita gente. E se você quiser ficar sabendo dos nossos novos podcasts, se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana de graça e paz e tudo quanto fizer prosperará.